Oi, gente. Vamos para uma aula rapidinha de isomeria, tudo bem? Para quem nunca ouviu falar de isomeria, é uma propriedade de diferentes substâncias, principalmente da química orgânica, que possuem a mesma fórmula molecular. Se isso não ajudou muito, eu vou fazer um esquema para vocês, tá? Que é assim, ó, a isomeria. As substâncias, elas precisam ter a mesma fórmula molecular. Se você não sabe o que é isso, é aquela fórmula, por exemplo, C6H12O6, CH4, C2H6O. Essa é a forma molecular, quando junta todos os átomos formando esse tipo de representação. Só que precisam ser substâncias diferentes. E esse é o segredo, porque se a substância é diferente, né, tem uma diferença entre elas. Eu sei que isso é óbvio, mas se você sacar isso, tu vai entender o nome da isomeria. Por exemplo, a diferença entre elas vai ser a função, então é uma isomeria de função. Ou a diferença entre elas é a posição, então vai ser uma isomeria de posição. Quantas isomerias tem, então? A gente tem 7 isomerias. E elas são classificadas em isomeria plana ou constitucional, que é o objetivo dessa aula, e a isomeria espacial ou estereoisomeria, que serão outras aulas. A isomeria plana ou constitucional, ela é dividida em 5: função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. A espacial, ela é dividida em geométrica, também chamada de cis-trans, ou ainda de óptica. A isomeria plana e constitucional a gente começa a ver a partir de agora, tudo bem? Então, o primeiro tipo de isomeria é a chamada isomeria de função. Repara que para ser isomeria de função, a primeira coisa que tu vai fazer é ver se as moléculas possuem a mesma fórmula molecular. Vamos escrever então essas duas substâncias, né, essas duas moléculas do jeito molecular, né? Fica assim, C2H6O. Como as duas moléculas, né, têm essa mesma fórmula, elas são isômeras, ou isômeros. Só que olha só, essa molécula aqui primeira, ela tem um OH aqui ligado no carbono saturado. Então isso é uma função que a gente chama de álcool. Já essa aqui, ela tem um oxigênio que está entre dois carbonos. E só está ele aqui, não tem mais ninguém. Esse oxigênio está eternamente sozinho. Então a função éter, de eternamente sozinho. Como mudou a função, um é álcool e o outro é éter, a gente chama isso de isomeria de função. Outra isomeria é a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia a gente pode perceber nessas duas moléculas aqui. Elas pertencem à mesma função, que só tem carbono e hidrogênio, chamado hidrocarboneto. Mas será que elas são isômeras, né? Vamos dar uma olhadinha na forma molecular delas, então. Ambas possuem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Repara que eu tenho 3 carbonos aqui. Aqui eu também tenho 3 carbonos, que cada cantinho aqui representa um carbono, tá? E 6 hidrogênios, né? Se você contar aqui vai dar 6. E aqui só tem que cuidar que tem os hidrogênios subentendidos. Eu tenho 2 hidrogênios aqui ligados em cada carbono. Então, como elas pertencem à mesma função, qual é a diferença entre elas? Ué, a primeira cadeia ela é aberta e a segunda é fechada. Como mudou a cadeia, né? A diferença é a cadeia, a isomeria de cadeia. A próxima é a isomeria de posição, mas aí tem que ser função igual, cadeia igual, e só mudar a posição. Então o que acontece? Essas duas moléculas aqui, elas parecem isômeras, né? Vamos contar isso? Ó, ambas têm 4 carbonos e 8 hidrogênios, então realmente são isômeros. Só que elas não são isômeros de função nem de cadeia, né? Porque a cadeia é aberta, insaturada, a função é hidrocarboneto. As duas. O que mudou aqui? Tu consegue ver? Isso, a posição da ligação dupla. Então, como só muda a posição da ligação dupla, a única diferença que deve ter entre elas é o número. Se você manja bastante orgânica e consegue dar um nome para elas, você vai perceber que só vai mudar o número do nome. Por exemplo, but1-eno. Já esse aqui é but2-eno. Só rapidinho, tá? Quando eu tenho 4 carbonos é but. Esse número aqui indica onde é que está a dupla, que é o eno. Então, essa aqui, dupla, ela está no carbono 1 e 2. Então, pega o menor número que é 1. Aqui está no carbono 2 e 3. Então, pega o menor número que é 2. Então, quando mudar somente o número, tu já sabe que vai ser isomeria de posição. A outra é a metameria.
A metameria é quando as moléculas têm uma diferença de posição, mas essa posição ocorre entre heteroátomos. Vamos conferir se elas são isômeros primeiro? Ó, todas têm C4H10, ó, tem 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Pô, então é verdade. Só que a única diferença aqui é a posição do oxigênio, né? Quando muda a posição do oxigênio, a gente não dá número, né, para esse oxigênio que está entre carbonos. A gente divide, na verdade, a nomenclatura em etoxi e etano, quer dizer, 2 carbonos de cada lado. Ou metoxipropano, né, 1 carbono e 3 carbonos em cada lado. Então aqui não tem nem número, por isso que não é isomeria de posição. Então quando muda a posição do heteroátomo, a gente chama de metameria. E a última delas é a tautomeria. Ela só vai existir quando as substâncias estiverem em equilíbrio uma com a outra. É fácil de ver isso por ter um caso clássico que é o enol. Para quem não sabe o que é o enol, é quando aparece esse OH aqui num carbono insaturado com dupla. Então se tiver carbono com dupla e OH é um enol. Se não tiver a dupla é um álcool. Esse enol, geralmente ele vai estar em equilíbrio com alguma substância, tá? Se for um enol primário, ele vai estar em equilíbrio com essa substância aqui que é um aldeído. Vamos ver se isso aqui são isômeros primeiro. Ó, ambos, né, possuem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Então são isômeros. O que eu falei antes, tá, é que isso aqui é um enol primário. O que quer dizer isso? Quer dizer que a hidroxila é esse OH aqui, está ligado num carbono primário, que só está ligado em um carbono, tá? Ou nenhum. E a nossa outra função que é um aldeído. Sempre um enol primário vai formar um aldeído, tá? Então já é um caso de tautomeria bem conhecido. Ou a gente vê pela flecha, né? Flechinha de equilíbrio, quer dizer, uma para cada lado, ou pelo enol mesmo. Ó, vamos dar mais um exemplo dessa. Para mim, na minha opinião, é mais fácil, assim, eu vou te mostrar com exercício. Mas a gente pode pegar mais um exemplo para tentar facilitar mais ainda, tá? Reconhece aqui um enol. Ó, eu tenho aqui uma ligação dupla, né, com o carbono que tem a hidroxila, então é um enol. Ele vai estar em equilíbrio, nesse caso aqui, com uma acetona. Primeiro, vamos ver se são isômeros, né? Ambas têm 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, então realmente, né, eles são isômeros. Esse aqui é um enol secundário, porque esse carbono aqui está ligado em 2 carbonos, então ele é um carbono secundário, e se a hidroxila estiver ligada no carbono secundário, é um enol secundário. E o enol secundário, ele sempre vai formar uma acetona, diferente do enol primário, que forma um aldeído. Então, toda vez que tiver enol, ou aquela dupla seta que indica equilíbrio químico, né, uma substância formando a outra, o nome disso é tautomeria. Vamos ver, se você entendeu tudo que eu falei agora, nós vamos fazer um exercício aqui de fixação. E tu vai me dizer rapidinho quais são essas isomerias aqui, pode ser? Então você dá um pause aí e tenta fazer, valendo? E aí, conseguiu? Então a primeira, vamos ver. Tu concorda que só mudou a posição da ligação dupla? Então eu já sei que isso é isomeria de posição. A segunda, que eu acho que é a mais fácil, vai aparecer um enol ou vai aparecer a dupla setinha de equilíbrio químico, né? Então eu já sei que é tautomeria. Você consegue reconhecer que na terceira aqui eu tenho um átomo que está entre carbonos? Então se eu tiver um átomo de carbonos é um heteroátomo. Se mudou a posição dele é metameria. Nessa penúltima aqui a gente tem uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Então isomeria de cadeia. E a próxima, a gente tem uma função éter e uma função álcool, tá? Não vai achar que isso aqui é um fenol, né? Porque isso aqui não é aromático. Então, como isso aqui é álcool e ali é fenol, a gente sabe... Quer dizer, isso aqui é álcool, isso aqui é éter. A gente sabe que isso aqui é isomeria de função. Beleza? Galera, espero que tenha ajudado vocês aí. Se você curtiu, deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal. Até mais. Valeu, abraço.